Boa noite. Eu estava estudando o capítulo 14 de Número. Mais uma vez, esse capítulo me chamou a atenção. A terra que Deus tinha prometido. A gente que conhece a história pode ver que Deus, com seu grande milagre, com seu grande poder, Ele tirou o povo do Egito, sustentou aquele povo. Deus fez milagre. Deus conduziu aquele povo até as fronteiras da terra prometida. E sempre com proteção. Tudo que o povo precisava, Deus estava agindo e fazendo para eles. Mas a hora que Deus simplesmente pediu um ato de fé, que levou eles para... Não foi nenhuma prova. A terra prometida estava ali. Mas eles recuaram. Bastou apenas algum espia com pensamento ao contrário, eles detonaram realmente o acampamento. E todas as pessoas começaram a crer que Deus não era o suficiente. Daqueles espias, só os dois, Josué e Caleb, que pensou positivo. Mas os outros foram tudo o contrário. E foi o suficiente para aquele povo desanimar. A única coisa que Deus estava pedindo para eles: um ato de fé. E isso não bastou. Eles não acreditou em Deus, que Deus podia livrar eles daquele povo que morava ali. E abandonaram a fé em Deus. Deixaram de confiar nesse Deus que fez muitas coisas para eles. Não acreditaram. Parece que aqueles milagres que Deus fez, parece que foi uma brincadeira. Na hora que Deus simplesmente disse assim: ó, vá, um passo de fé, eles recuaram para trás. Eles poderiam recordar o objetivo de Deus, desde quando saiu do Egito, era levar eles para um lugar seguro, era a terra prometida, e Deus cuidou de todos eles. Mas na hora que precisou eles confiar em Deus, eles desistiram e deixaram Deus de lado. Agora, a pergunta que tem, o martelinho que sempre tem batido na minha mente, passando por nossos dias de hoje, eu fico pensando, eu, por exemplo, não sou diferente.
deste povo. Porque hoje nós sabemos a resposta da história, então nós olhamos para aquele povo e falamos: que povo bobo, ignorante, sendo que a terra estava ali há menos de uma semana, ele chegaria na terra prometida. Então é fácil de nós olhar para eles e dizer: olha, esse povo foi ingrato. Agora, pensando na nossa vida de hoje, nós não somos tão diferentes de que o povo de Israel. Porque nós, muitas das vezes, confiamos em Deus quando a situação é lançada sobre nós de algo que nós não podemos fazer. Algo quase impossível que eu não posso mudar. Aí eu confio em Deus. Aí nós confiamos em Deus. Mas quando a situação é coisa que eu posso mover, que eu posso mexer, eu desacredito em Deus. Eu quero fazer da minha maneira. Só eu confiando em Deus, só confio em Deus quando as coisas estão fora do meu controle. Mas quando está dentro do meu controle, eu não confio em Deus, eu faço da minha maneira. Muitas vezes, meus queridos, nós temos que correr o risco de obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes Deus permite nós caminhar por caminhos escuros, por caminhos cheios de espinho. Humanamente falando, nós não temos visão, tá? Parece que não tem saída. Mas Deus sempre está do nosso lado e permite na nossa vida essas coisas. Ele sempre é capaz de cuidar de nós. Em algum momento da nossa vida, a nossa fé em Deus não é só ter fé que Deus possa fazer tudo o que eu preciso e tudo o que eu quero. Deus, muitas das vezes, a minha fé coincide de eu andar com Deus. Muitas das vezes, só ter fé que Deus pode fazer não é o suficiente. Eu preciso ter fé na obediência para caminhar com Deus. Isso vai provar a nossa fé. Às vezes Deus escolhe caminhos difíceis para nós, mas Ele nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado. Por isso que eu sempre digo, às vezes nós estamos em território difícil, mas confiamos que Deus é suficiente para nos ajudar. Mas nós fazemos o contrário. No impossível eu creio em Deus, mas no possível que depende de mim eu não creio em Deus. Eu acho que sou dono de mim e posso fazer da maneira que quer. Isso a gente deve sempre lembrar.
Se Deus nos guiou até aqui, Ele é suficiente para fazer mais do que aquilo que nós esperamos. E Ele só quer que nós confiamos nele de todo o coração. E às vezes é o contrário, nós não confiamos em Deus da maneira que Ele pede. Pensando naquele povo, a terra prometida. Deus prometeu a terra para eles. Era uma garantia. Desde quando eles saíram lá do Egito, passando por... Deus prometeu, vou levar vocês para uma terra que tem leite e mel. Deus acompanhando eles daquela maneira, eles viram a presença de Deus no Monte Sinai. Mas quando Deus simplesmente pediu, tenha fé, eles recuaram. E o resultado disso levou 40 anos. Era poucos dias que eles tinham para chegar na terra prometida. Mas quando eles rejeitaram Deus, Deus disse, então, já que vocês me rejeitou, vocês não vão por aqui. Mudou o caminho. E eles encontraram dificuldade, perca, tudo por causa da incredulidade e de murmuração contra Deus. Teve muito sofrimento, muito mesmo. Houve muitas percas, tudo por causa da desobediência do povo. Agora, nós temos uma promessa, o céu. Como Deus prometeu para aquele povo a terra prometida, Deus também prometeu para nós o céu. Deus tem feito coisas maravilhosas ao nosso respeito. E às vezes quando Deus simplesmente Ele pede para que eu confio nele, eu deixo de confiar. E nesses dias, Deus me fez pensar muito sobre esse respeito. A maneira que nós vivemos hoje em dia. E eu vejo mais ou menos Deus perguntando para mim, Rubens, você acha que você ir uma vez, 2, 3 vezes na igreja só é o suficiente para provar que você me ama? É coisa da gente pensar, meus queridos. Eu estou dizendo isso não é porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você. Pelo contrário, talvez se pôr eu e você na peneira, eu sou o primeiro que passo. É uma coisa que Deus tem tocado no meu coração. É por isso que eu estou compartilhando com vocês. Não pensa que eu estou aqui para dar lição em ninguém. Eu estou falando de mim, da minha pessoa. Mas é algo que está servindo para mim. E talvez pode servir para você também. É coisas que eu não sei o que está acontecendo. Meus queridos, mas eu quero falar para vocês uma coisa. Existe coisa errada. Tem coisas erradas que talvez nós não percebemos no nosso dia a dia. As coisas estão mudadas de uma tal maneira que dá até medo a gente pensar. E parece que Deus está começando a levantar pessoas para começar a perceber
que tem algo que tem que ser feito. Alguma coisa tem que ser mudada. A nossa confiança em Deus. Essa confiança que nós tinha do passado, quando nós aceitamos Jesus, está diminuindo cada dia mais e mais. As coisas do mundo estão preenchendo a nossa vida, está preenchendo nossos lares, está preenchendo as nossas igrejas. E será que nós não podemos parar para pensar, pedir sabedoria a Deus, para que nós possamos contornar essa situação tão difícil que está acontecendo nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos? Ou é cada um para si e Deus para todos? Muitas das vezes nós mentimos para nós mesmos. Porque nós não conseguimos mentir para Deus, nós mentimos para nós mesmos. A respeito desse Deus maravilhoso. Esse Deus que faz, esse Deus que é. E a gente vai levando a vida de qualquer maneira. Como eu disse, nós só está confiando em Deus nas coisas impossíveis. Coisas que eu não posso mexer, mesmo. Então, aí eu confio em Deus, porque eu não posso fazer nada. Mas coisas que Deus às vezes delega para mim fazer, eu vou fazer da minha maneira, não da maneira de Deus. Porque eu me acho dono de si. É isso que eu tenho pensado, eu tenho orado. As coisas estão mudando. E às vezes nós não paramos para pensar. Nós não perdemos um tempo para fazer uma análise na nossa vida, para ver que caminho nós estamos tomando. Nós estamos indo como o mundo está indo. Parece que só ir na igreja, cantar um hino, ouvir uma pregação, tá bom demais. Eu já carimbei o meu passaporte essa semana e não preciso de mais nada. Mas não é isso que Deus está querendo nos ensinar. Às vezes você, meu querido, pode até não acreditar, mas eu estou preocupado comigo mesmo e preocupado com você. Isso eu estou falando de todos, do grande, do pequeno. E eu aceito correção. Se eu estiver errado, pode me corrigir, não tem problema. Eu vou ouvir. Mas antes de você, às vezes, me criticar, tira um tempo da sua vida, seja você quem for. Do membro mais pequeno da igreja até o líder maior da igreja, está existindo coisas que não é do agrado de Deus. E muitas das vezes nós estamos levando de qualquer maneira. Uma pergunta que eu quero fazer: quantos anos você tem? Não importa que se você tem 10,
20, 30, 80, não importa. Mas durante esse tempo que você tem, Deus cuidou de você. Com carinho, com amor. Veja o mundo em que nós estamos. Cada acidente, cada coisa ruim que tem acontecido. E nós levantamos todos os dias e olhamos. E às vezes não agradecemos esse Deus que tem cuidado de nós. Mais um dia da nossa vida. Então, se Deus cuida de mim, se Deus cuida de você, a esse ponto de livrar nós de todo perigo, por que nós não obedecemos? Eu estou falando, meus queridos, de obediência. É uma coisa, eu quero que você pare um pouco, dá um tempo e pense na tua vida. É obediência, coisas que às vezes nós não fazemos aquelas coisas bruta, louca. Diz o ditado o seguinte: é muito difícil alguém trupicar num cacho de banana, mas escorregar numa casca está sujeito a cada um de nós fazermos. Agora eu pergunto, será que esse Deus tão maravilhoso que cuidou de nós, eu tenho 66 anos, e 66 anos de alegria, Deus cuidou de mim todos os dias da minha vida. Será que Ele não é digno de merecer nossa confiança? Quando Ele pedir para nós, faça alguma coisa, nós obedecemos, não importa que aquilo é o contrário do que eu estou precisando, ou que eu quero fazer. Mas se não agrada a Deus, para de fazer. Ou quando Deus disse faça, e às vezes não faz. Existe uma coisa que devemos ser respeitados, é o não de Deus. E isto é uma coisa que às vezes você fala, não, mas eu obedeço, eu fico perguntando para mim mesmo. Queridos, às vezes Deus pede para nós não fazer certas coisas e nós estamos fazendo. Às vezes Deus fala na sua palavra, não adulterará. Mas aí eu começo a ver as coisas, sentir desejo no meu coração, desejo maligno, ao ponto de esquecer que é uma ordem de Deus. Isso eu estou falando de pecado brusco, como um adultério e outras coisas. Mas quando Deus pede para que nós amamos os nossos irmãos, amamos os nossos próximos, e é isso que está acontecendo na nossa vida, dentro das igrejas. Eu vejo irmãos, não conversa com irmãos porque teve um probleminha. Deus fala sobre contendas, é o que Deus mais disse, mas eu pergunto para você, você já viu alguém ser disciplinado numa igreja por causa de contendas? E é a coisa que mais tem acontecido dentro das nossas igrejas. Está existindo racha dentro das igrejas, divisões por causa de contendas. E será que nós não podemos pensar, parar para pensar, isso está certo? Mas não. Nós fazemos da maneira que agrada
a cada um de nós. Deus fala, não odeie ninguém, não briga com ninguém, não fica com raiva. A palavra de Deus diz assim, não deixa o sol passar sobre a vossa ira. Mas irmãos não quer conserto com irmãos. Irmãos odeiam irmãos. Aí depois, eu quero que Deus abençoe. Como que Deus vai nos abençoar? Você deve estar lembrado na mensagem anterior que eu disse que Deus vai fazer tudo, desde que Ele se agrada de nós. Porque se Deus não se agradar de nós, Ele não vai responder nossas orações. Acho que está na hora de nós começar a pensar. Veja quanto casamento está sendo destruído. Irmãos, a vez do mundo pegar o modelo da igreja, não, é o contrário, a igreja está pegando o modelo do mundo. Casais, pessoas maravilhosas. Esposo, a vez de amar a sua esposa, aquele que Deus te deu, ele está com a sua esposa, mas ele está com os olhos numa pessoa, naquele violão que ele achou, que ele encontrou na rua, que a vez só vai trazer uma desgraça para a vida dele. Esposas sinceras, mulheres de Deus. Como? Muitas vezes está junto com o seu marido, tem seu lar, tem coisa, mas às vezes fica mandando mensagem pelo WhatsApp para aquele saradão que você conheceu através da internet. Queridos irmãos, que vida nós estamos vivendo? Você já parou para pensar? Líderes de igreja. Gente, tem igreja que está vivendo de uma maneira, a liderança, tem igreja que nem liderança tem o líder, às vezes o pastor, o encarregado da igreja, ele se acha que é dono da igreja. Não tem uma liderança para que ele possa compartilhar, não tem. É ele que faz, a última palavra é a dele, ele faz da maneira que quer. Não importa se ele está passando por cima de alguém, pisando no pequeno. Não, isso não vai. Eu sou o pastor e eu posso fazer o que eu quero. É isso que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vivemos uma época seguinte, se é bom para mim, o resto que se dane. Nem Deus nós estamos levando em consideração, porque se nós levássemos Deus a sério, muitas coisas que estão acontecendo nas igrejas hoje não aconteceria. Porque ambos respeitavam a Deus. Filho não respeita mais pai. Eu vejo filhos, crianças, mocinhas, adolescentes, começa a namorar, vai para a casa do namorado, posa na casa do namorado. Meu Deus, que situação nós estamos! Parece que os pregadores de hoje perderam a rédea, não tem mais aquelas mensagens contra o pecado, parece que é uma brincadeira. O pecado passou a ser da nossa vida uma coisa costumeira. As pessoas têm medo de pregar a verdade. Têm medo de perder um membro da igreja. Mas não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Deus quer que nós amamos, confiamos nele. Eu não estou falando aqui que eu sou certinho, irmão. Não, eu sou errado, eu sou cheio de erro. Eu sou o primeiro da lista. Mas Deus tem tocado no meu coração para que eu mude de vida. E para que você mude de vida, meu querido.
Nem todos são assim, mas a maioria está andando por este caminho. Não faça o que eu mando. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Está assim. Crentes, pregadores, família não tem mais aquela comunhão. Família não tem mais obediência a Deus. Cada um faz o que quer e da maneira que quer. Isso dói. E que Deus nos ajude, nós pensar um pouquinho, começar, porque se eu mudar de vida, você mudar de vida, começar, tudo isso que eu li, para mim, começou a me chacoalhar. Deus abençoe que essas palavras entrem no teu coração e faz você pensar, pelo menos. E transmite para outras pessoas. Quem sabe assim nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus e obedecer esse Deus maravilhoso que tem dado a vida por nós. Ele é Senhor, Ele é digno de toda confiança, de todo respeito. Vamos colocar Deus na prioridade da nossa vida. E que Deus te abençoe. Que Deus te guarde você. Que Deus te dê sabedoria. Seja você quem for. Não estou aqui apontando o dedo de ninguém. Só estou dizendo a situação que nós estamos. E se você acha que eu estou mentindo, prova para mim o contrário. Se não é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Que Deus te abençoe e te guarde. E livra você desse mundo corrupto que nós estamos nele. Deus abençoe.